Olá amigos, mais uma vez aqui estou eu para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Viegas, eu sou treinador, sou personal trainer, sou coach, sou preparador de atletas e gosto de vir aqui ao meu canal para expor e para explicar várias situações que tenham a ver com fisiologia, com performance, com treino. Hoje trago um tema um bocadinho diferente, mas que tem um bocado a ver, porque vejo que ainda existe muitas pessoas com este problema. E então o tema de hoje que eu trouxe para falar sobre esta temática é o cigarro. O que é que o cigarro realmente tem a ver com a nossa performance, o que é que ele tem a ver com a nossa saúde em geral, o que ele pode prejudicar, como deixar de fumar. Vou dar aqui algumas dicas importantes, explicar de uma forma um bocadinho diferente a morfologia e a maneira como realmente o cigarro interfere no nosso corpo, ok? Portanto, sem mais demoras, gostava de vos pedir que vocês subscrevessem o canal, que vocês dessem um like, dessem um comentário, é sempre importante, porque o YouTube só realmente o que interessa é realmente haver engagement. Eu gosto que as pessoas tenham engagement com os meus vídeos, porque eu também consigo ver o feedback do que as pessoas gostam de ouvir, para também fazer mais vídeos, para também perceber o que é que realmente o meu público gosta de ouvir e de ver nos vídeos, ok? Ok, sem mais demoras, vamos começar o nosso vídeo, ok? O que é que acontece? Hoje vamos falar sobre o nosso cigarro e o que é o cigarro. O cigarro não é nada mais, nada menos do que uma combinação de hábito e de vício. Ou seja, nós temos a parte do cigarro que vicia, nós temos também a parte do cigarro que está associada a hábitos. Nós temos determinados hábitos que fazemos quando fumamos. Eu não, porque eu não fumo, mas as pessoas que fumam, elas normalmente associam o ato de acender o cigarro e de tragar o cigarro depois de uma refeição, quando bebem um café, quando se sentam numa esplanada, quando precisam de relaxar. Portanto, existe uma série de rituais que são hábitos que são feitos e são provocados pelo tal vício. Portanto, existe um vício, mas também existe o hábito. Se a pessoa começar aos poucos a deixar de ter certos determinados hábitos, a pessoa começa também a reduzir o consumo desses mesmos cigarros, porque a pessoa deixa de fazer aquilo que ela supostamente a levaria a fumar mais. Portanto, se a pessoa beber muito café e a pessoa associar a ideia que cada vez que bebe café fuma um cigarro, depois se a pessoa deixar de beber café ou começar a beber menos café, a pessoa vai começar a fumar menos. Estão a entender? Portanto, existe aqui uma ligação entre este hábito e este vício. Ok, e o que é que causa este hábito e o que é que causa este vício? Bem, os hábitos, como eu vos disse, são coisas do dia a dia que vocês têm que ver o que é que realmente é importante. Se a seguir à refeição realmente é importante fumar um cigarro, se quando vocês estão conjunto com a vossa família, se realmente esse fumo é saudável ou não para as pessoas que vos rodeiam. Portanto, o hábito tem que ser um bocado uma questão comportamental. O vício, sim, o vício, existem substâncias no cigarro, que é o que nós vamos falar hoje, que elas realmente causam vício. E qual é que é a principal substância que nós encontramos no cigarro? É a nicotina. Nós não temos só a nicotina no cigarro, nós temos cerca de 500 substâncias no cigarro, portanto todas elas umas naturais, muitas são naturais, mas também temos muitas substâncias químicas. Nós temos cerca de mais de 80 substâncias químicas nos cigarros que levam aquele cigarro a ter conservantes, a ter solventes, a ter umidificantes, a terem lá coisas dentro do cigarro que façam com que o cigarro realmente ele possa chegar às vossas mãos em condições de ser fumado, porque imaginem um cigarro que é fabricado e só chega às vossas mãos do momento em que ele é fabricado, só chega às vossas mãos 6 ou 7 meses depois. Ele precisa ter conservantes lá dentro para realmente não se estragar, não é? Porque no fundo são plantas, não é? O que é que acontece? Existem 80 substâncias químicas além da nicotina. A nicotina é só uma delas. O que é que acontece quando nós fumamos um cigarro? Nós fumamos um cigarro, aquilo que os estudos dizem, já há muitos estudos de meta-análise, revisões, estudos randomizados. Então, para quem não sabe, meta-análise é quando se pega em vários estudos e se tenta fazer uma média sobre esses estudos. Ou seja, há um estudo que diz que causa 20 anos de redução de longevidade, há outros que dizem 15 anos, há outros que dizem 5 anos. Eles fazem uma meta-análise, eles pegam esses estudos todos e fazem uma média para verem realmente qual é que é a longevidade ou a perspectiva de vida de um fumante. E aquilo que existe hoje em dia na literatura, de uma forma bem geral, porque isto tem tudo a ver com a quantidade de cigarros que são fumados e com o tempo que a pessoa fuma os cigarros, portanto, seja a pessoa é fumante há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos, a vida toda, portanto, existe também essa relação quantidade e tempo, não é? Exposição à droga.
O que se diz hoje em dia, o que se fala hoje em dia, é por cada cigarro que se fuma existe uma redução de tempo de vida de cerca de 14 minutos. O que em termos de média daria 10 anos a menos na longevidade no caso das mulheres e 12 anos no caso do homem. Isto é, obviamente, médias, ok? Portanto, mas existe sim redução da longevidade com o consumo de cigarro, consumo de tabaco fumado, ok? Portanto, o que é que acontece? O que é esta nicotina, que é a primeira substância que eu falei? Esta nicotina é uma substância que ela é um inseticida. Todas as plantas, elas produzem proteções contra insetos, como as lectinas, como a própria nicotina. Elas produzem proteções que elas fazem com que os insetos, quando elas comem as plantas ou quando elas atacam as plantas, os insetos morrem. E uma das substâncias que as plantas produzem é a nicotina. Portanto, a nicotina é um inseticida, tanto que a nicotina foi usada durante décadas como inseticida, depois deixaram porque viram que realmente havia uma grande taxa de envenenamento, não só dos insetos, como também de animais que consumiam aquelas plantas, não sei o quê, e que se punham aqueles inseticidas nas plantas, eles comiam aquelas plantas e acabavam por morrer. Portanto, depois deixaram de fazer isso. Mas o que é, no fundo, a nicotina é uma substância que é um inseticida. Para vocês terem mais ou menos uma noção, com 60 mg de nicotina é suficiente para matar um adulto. Portanto, 60 mg de nicotina é a quantidade necessária para matar um adulto. Portanto, não estamos a falar de uma substância que tinha que se consumir 5 ou 6 gramas para se matar, com 60 mg. Ou seja, quando fumam um cigarro, um cigarro normalmente tem entre 6 e 12, 13 miligramas, mas fumado, quando se fuma, a quantidade que realmente entra dentro do organismo é cerca de 1 a 2 miligramas. Ou seja, se vocês fumarem uma média de 30 a 60 cigarros por dia, vocês estão a ver, não é? Se vocês conseguissem fumar todos ao mesmo tempo, não é? Que esses 60 miligramas chegassem ao cérebro, chegassem ao vosso corpo, a taxa de intoxicação seria gigantesca. Portanto, e não é assim muito, não é? Portanto, vocês já viram que 60 miligramas vocês podem morrer e um cigarro tem cerca de 1 a 2 miligramas de nicotina quando ela é fumada. Mas o que é que acontece? Esta nicotina, ela causa vários problemas no corpo humano. E vou explicar aqui alguns deles, porque além desta nicotina existem outras substâncias que causam outros problemas, mas a nicotina em si, o que é que ela faz? Ela provoca uma reação no corpo que nós chamamos de peroxidação lipídica. O que é esta peroxidação lipídica? A peroxidação lipídica, eu fiz aqui um pequeno desenho. Isto aqui é supostamente uma célula. Ou seja, nós temos na célula, nós temos várias coisas dentro da célula. Nós temos o núcleo da célula, nós temos os lisossomos, nós temos os proteossomos, nós temos os ribossomos, nós temos a mitocôndria, o complexo de Golgi. Temos vários mecanismos dentro da célula, várias organelas dentro da célula, que elas necessitam de cofatores, como por exemplo minerais e vitaminas, para funcionar. Portanto, existe uma série de reações que são feitas dentro da célula. E onde é que ficam estas vitaminas e estes minerais? Eles ficam nesta parede, que nós temos esta membrana, nós temos à volta da célula. Nós temos uma membrana tripla, portanto são 3 membranas, é uma membrana tripla de fosfolipídios e de colesterol. Portanto, estes fosfolipídios e este colesterol, já expliquei isto em vídeos anteriores, eles são os componentes desta célula, é a proteção da célula, é a membrana da célula. Mas na membrana da célula é onde nós temos as vitaminas e os minerais responsáveis como cofatores por uma série de reações que acontecem dentro da própria célula, uma série de reações enzimáticas, estão a entender? Por exemplo, na mitocôndria onde há a produção de ATP, essa produção de ATP necessita de uma série de cofatores para acontecer. Portanto, não vou entrar aqui em pormenores, mas só para vocês perceberem o que é que faz a nicotina. Ela destrói isto. Ela cria lesões, portanto, ela cria lesões, cria destruição da membrana celular. Ou seja, existe um aumento de radicais livres, de óxidos, como, por exemplo, o radical superóxido. Por isso é que nós chamamos a peroxidação. Portanto, existe esta peroxidação lipídica, que existe a destruição e o aumento de radicais livres e de oxidantes na membrana da célula. Portanto, muito importante. O que acontece quando existe isto? Existe uma multiplicação de células que podem originar células cancerígenas, existe uma função celular reduzida. Por exemplo, vocês para terem uma noção, uma célula do intestino, por exemplo, ela dura 4 dias. Ou seja, a cada 4 dias vocês têm um intestino novo. Então, imaginem que a probabilidade que existe em cada vez que vocês tenham uma renovação celular de uma destas células se multiplicar de forma errada. Estão a entender? Portanto, só para vocês terem uma noção, nós temos células musculares, elas levam cerca de 120 dias
portanto, a se multiplicar. Portanto, é uma semivida, a apoptose de uma célula muscular são cerca de 120 dias, mas uma célula do enterócito, por exemplo, tem 4 dias, 4 a 5 dias no máximo. Portanto, células destruídas, células em mau estado, podem dar origem a células cancerígenas. Portanto, é uma coisa que esta cafeína faz. Outra coisa que a cafeína faz é o aumento da aterosclerose. Ela aumenta a aterosclerose, ela aumenta as placas de ateroma nas artérias e nas veias. Portanto, ao criar estas placas, elas vão fazer com que exista uma maior pressão arterial periférica, ou seja, uma resistência ao batimento do coração. Nós temos o coração que tem uma taxa a gente chama fraction ejection, ou fração de ejeção. Ele ejeta, tem uma fração de ejeção, e então uma pessoa normal tem cerca de 50, 60 de fração de ejeção, e começas a ter uma redução da fração de ejeção porque o coração começa a fazer mais esforço para conseguir bombear sangue, porque ele está a empurrar sangue contra veias e artérias que estão reduzidas no seu tamanho por causa desta aterosclerose, estas placas que estão a ser construídas dentro das próprias células derivado à nicotina. O que é que acaba também por acontecer? Acaba por haver uma vasoconstrição, ou seja, esta vasoconstrição, o que é? A vasoconstrição nada mais nada menos do que aquilo que nós não queremos que aconteça numa sessão de treino, por exemplo. Vocês vão treinar, vão fazer uma corrida, vão fazer um treino de musculação, vão fazer uma bicicleta, vão fazer uma atividade física, subir umas escadas, qualquer coisa. O que é que acontece? Outra vez, o coração, o ventrículo esquerdo, ele está ali a bombear o sangue, ele quando bombeia o sangue, o que acontece? No final desta cadeia, né, nós temos o rim, que ele vai fazer a limpeza do sangue e vai trazer outra vez. Portanto, o sangue vai e o sangue vem. Portanto, vai um sangue para lá e vem outro sangue para cá. Um sangue rico em oxigênio e vem um sangue rico em dióxido de carbono. Quando existe esta troca, né, o que é que acontece? O coração começa a criar mais pressão e existe uma vasoconstrição. Ou seja, notem que tem que haver uma vasodilatação, um relaxamento das veias para que a taxa de esforço, a fração de ejeção do coração não seja tão forte, ou seja, para que o coração consiga ter uma pressão sistólica e diastólica adequada e não esteja a empurrar um sangue ali contra um tubo entupido, estão a entender? Portanto, é muito importante, e nós produzimos uma substância chamada óxido nítrico. Este óxido nítrico tem receptores nas membranas das nossas veias e artérias que eles relaxam as veias e artérias. Portanto, quando nós treinamos, existe este aumento deste óxido nítrico, este óxido nítrico relaxa as veias, então o coração quando bate, além de bater mais, porque há uma demanda física maior, além de bater mais vezes, ele também relaxa estes tais tubos que faz com que o sangue possa fluir melhor. Ou seja, o que é que a nicotina faz? Faz exatamente o contrário, ela faz uma vasoconstrição, portanto tem efeito direto na performance. Portanto, aumentando a vasoconstrição, temos um aumento da pressão arterial e temos uma redução da performance. Exatamente por estes fatores que eu vos disse e também porque reduz muito a taxa de oxigênio que vocês transportam. Nós temos, eu agora já explico aqui o que é que outros componentes que também fazem isto, mas nós transportamos oxigênio no nosso corpo através da hemoglobina e esta hemoglobina tem que levar oxigênio. Se a hemoglobina agora está a levar monóxido de carbono, por exemplo, o que acaba por acontecer é que em vez de estarmos a ter uma performance, estamos a usar um comburente como é o oxigênio para fazer a nossa respiração aeróbia, nós não conseguimos porque não há oxigênio, ou seja, não havendo oxigênio, nós temos o nosso combustível e o nosso comburente, o oxigênio e os carboidratos, por exemplo. O que acontece? O oxigênio e a gordura. Quando nós temos estes fatores que eles entram, que é como a gasolina no carro e o ar, não é? Então nós temos que ter o comburente e o combustível para ter uma reação, para ter uma produção de energia. Portanto, se existe uma redução da oxigenação, obviamente há uma queda de performance, estão a entender? Portanto, o que é que também a nicotina faz? A nicotina, ela, quando é, como eu disse, fumada, ela leva cerca de 7 a 19 segundos para chegar ao cérebro. Portanto, cerca de 7 a 19 segundos. É uma coisa bem rápida. Por isso é que as pessoas estão nervosas e fumam um cigarro, a primeira coisa que elas sentem é parece que há um alívio, parece que há um relaxamento, há um stress. E porquê que há este relaxamento e esta libertação de stress? Porque nós temos receptores no nosso cérebro chamados receptores nicotinamínicos, que são receptores que funcionam com um neurotransmissor chamado acetilcolina. Estes receptores que funcionam com acetilcolina, especialmente os receptores alfa-4 beta-2, eles elevam a produção de dopamina. Ao elevar a produção de dopamina, nós temos uma sensação de bem-estar, ou seja, a acetilcolina portanto, a nicotina liga-se aos nicotinamínicos,
em vez de se ligar a acetilcolina, o que também reduz a performance. Porquê? Porque a acetilcolina também é responsável pelo movimento dos músculos. Portanto, quando o cérebro manda o músculo fazer qualquer coisa, o neurotransmissor que ele está a utilizar é a acetilcolina. Se esta nicotina se liga nos receptores nicotinamínicos que deviam estar a ser ativados pela acetilcolina e agora estão a ser ocupados pela nicotina, há também a redução de performance por causa disso. E depois, estes alfa-4 e estes beta-2, eles vão e aumentam a dopamina no nosso núcleus accumbens, que é uma zona do cérebro. Ou seja, nós produzimos esta dopamina, nós temos uma sensação de bem-estar. Qual é que é o problema desta dopamina? É que nós estamos sempre à procura desta sensação de bem-estar. E nós estamos sempre à procura desta sensação de bem-estar, nós acabamos por mudar o nosso padrão alimentar. E isso já vou falar agora aqui um bocadinho mais em pormenor em relação a isso, para vocês terem mais uma noção, mas lembrem-se sempre, quando nós mudamos os nossos receptores e a nossa produção de dopamina, há uma busca de prazer, há uma dependência de prazer. E é aqui que entra o vício que eu expliquei no início do vídeo. Outra coisa que a nicotina faz, ela aumenta os trombossanos, que ela aumenta o risco de trombos, de doença cardíaca e de AVC. O que é que acontece? Obviamente, como eu falei anteriormente, existem placas, existe aumento do transporte de monóxido de carbono, existe aumento de trombossanos, estes trombossanos aumentam os trombos, a taxa de coagulação dentro do vaso aumenta o risco de ataque cardíaco ou doença cardíaca e AVC. Outra coisa que acontece, é aqui que eu quero entrar aqui nesta história da dopamina um bocadinho mais adiante, é que existe primeiro um up-regulation dos receptores de dopamina e depois existe um down-regulation dos receptores de dopamina, o que leva a uma síndrome de abstinência. Este síndrome de abstinência é quando a pessoa fuma, ela fuma, sente-se bem, sente-se relaxada, está tudo bem, fumei um cigarro, fiquei logo bem, aquilo parecia que, cada vez que tenho um stress, fumo um cigarro, sinto bem. Mas depois, passado uns minutos, meia hora, uma hora, depende um bocado do nível de vício que a pessoa tem, a pessoa entra em down regulation, a pessoa precisa outra vez do cigarro, precisa outra vez da nicotina, e a pessoa precisa outra vez de fumar para voltar outra vez e ter a mesma sensação. Então começa a ficar dependente desta sensação. E isto começa no cérebro a criar up-regulations e down-regulations, tanto um up da dopamina, do neurotransmissor dopamina, como também dos receptores de dopamina. E isto leva a que a pessoa comece a ter dificuldade a ter outros prazeres. Ou seja, é muito complicado para uma pessoa que quando deixa de fumar, que não consiga pôr outro prazer no lugar. E normalmente o que é que as pessoas fazem quando deixam de fumar? Elas aumentam a comida. E é isso que eu explico aqui na mudança do padrão alimentar. Então, quando existe o down regulation dos receptores de dopamina, existe o síndrome da abstinência. Ou seja, ao parar, a pessoa aumenta a quantidade de comida, porque a pessoa aumenta a busca e o prazer. Portanto, a dopamina é uma hormona de busca e de prazer. Portanto, ela faz a motivação para vocês irem de casa ao supermercado comprarem um chocolate ou comprarem um maço de tabaco. Portanto, isto é a hormona, o neurotransmissor dopamina. Portanto, o que é que acontece? A pessoa para de fumar, aumenta a quantidade de comida, aumenta a busca ao prazer, aumenta a fome, acaba por aumentar o peso corporal. Quantas vezes vocês já não ouviram dizer eu deixei de fumar e engordei? Não, tu não deixaste de fumar e engordaste. Tu deixaste de fumar e começaste a comer mais, começaste à procura de resposta dopaminérgica noutra coisa que foi a comida. Então começaste à procura do mesmo prazer. Depois chega a um ponto que a comida, por exemplo, a pessoa enjoa. Por exemplo, imagina que vocês gostam muito de chocolate e vocês começam a enjoar do chocolate. Então o cigarro vocês nunca enjoam. Portanto, estás sempre à procura de mais prazer. Por isso é que as pessoas fumam cada vez mais. Estão a entender? Estão a fumar mais porque não têm mais tempo. Senão estavam constantemente a fumar, sempre constantemente a disparar esta dopamina. Disparas dopamina, produzes receptores. Chega a um ponto, estes receptores começam a ficar saturados. O corpo, quando deixas de ter resposta de dopamina, o corpo humano reduz o número de receptores. Portanto, tens um down regulation do número de receptores. Ou ter um down regulation do número de receptores. Vais fazer a mesma coisa. Então, neste momento, agora tens um aumento da dopamina, mas não tens receptores para aquela dopamina. Ou seja, já nada te dá prazer, porque continuas a ter um número limitado de receptores. Chegas a um ponto, já não consegues produzir mais receptores, mas tu queres cada vez ter mais respostas de dopamina, mas já não consegues, porque aquela coisa que fazias anteriormente, a gente chama isto de síndrome do menino mimado, né? Que a gente dá uma coisa sempre, dá o último telefone, dá o último carro, dá o último presente que é o melhor do mundo, mas se nós no ano a seguir voltarmos a dar a mesma coisa à mesma pessoa, a pessoa já não sente prazer, isto já é do ano passado, isto já é velho, isto já está ultrapassado.
Portanto, este síndrome do menino mimado é um bocado esta dopamina, não é? Porque existe aquela expectativa de quando chega o Natal vou receber um carro, vou receber um telefone de última geração. E aí existe esta expectativa, esta motivação, que é esta dopamina, depois no momento a pessoa recebe a prenda, a dopamina cai outra vez. Então no ano a seguir aquela resposta dopaminérgica já não é suficiente, é necessária nova resposta. Ou seja, o telefone já tem que ser melhor, o carro já tem que ser melhor, o presente já tem que ser melhor, tem que ser sempre melhor. E isto leva a quê? Pessoas frustradas, leva a haver depressão. Por isso é que muitas pessoas que fumam sofrem de depressão porque depois têm down regulation dos receptores de dopamina. Aquela dopamina que é produzida já não é suficiente para a pessoa ter prazer em nada na vida, nada. Por isso isto é muito mais complexo do que só se fumar e se fumes e faz mal aos pulmões. Isto existe muita coisa aqui. Portanto, dopamina está ligada a graves situações de dependência e de depressão. Estão a entender? Portanto, por isso é que existem vocês veem muitos especialistas nesta área dizerem todos a mesma coisa. A nicotina aliada junto com o crack são as drogas que são mais viciantes. Há quem diga que ainda é mais viciante, não é? A nicotina do que o próprio crack. Então, vocês já viram, porque é uma coisa que aparentemente é um hábito, é uma coisa que se faz todos os dias. Fumar é uma coisa banal, né? Crack, vocês ainda veem todos os dias um gajo já tem crack para dentro, né? Agora, no fumar um cigarro, a gente vê isso constantemente, apesar de já estarmos no ano 2022 e graças a Deus já se vê muito menos, né? Isso já está completamente fora de moda, mas existem pessoas que ainda continuam a insistir em fumar. Mas é uma coisa normal, banal, passava na televisão, era moda, não é? A gente ia ao filme, íamos ver um filme ao cinema, os atores fumavam, toda a gente fumava, e aquilo começou a ser interiorizado dentro da cabeça, o nosso cérebro começou a ser lavado porque aquilo era uma coisa normal. Mas não é uma coisa normal e causa dependência, ok? O que é que acontece também aqui? Além desta dopamina, além de todo deste problema da dopamina, nós temos outras substâncias. Temos, por exemplo, a glicerina. O que é a glicerina? A glicerina é um lipídio. A glicerina é uma substância que é posta no cigarro como se fosse um umidificante. Ou seja, vocês já viram aquela sensação quando vocês já estiveram perto do incêndio, por exemplo. Qual é o cheiro quando vocês estão no incêndio em que existe aquela erva seca que é queimada? É uma sensação ruim, é uma sensação de fumo seco, é uma sensação... O cigarro não dá essa sensação. Porquê? Porque ele é umidificado, ele leva esta glicerina para que aquele fumo seja uma coisa que parece que escorrega melhor, é uma coisa, isto é fumo, mas é um fumo diferente. Então eles usam esta glicerina para ser um umidificante, para fazer com que o fumo não seja tão seco. O problema é que esta glicerina, quando nós fumamos, vocês lembram sempre que a ponta do cigarro tem cerca de 200 graus centígrados, quando esta glicerina, ela através do calor, quando ela é fumada, o calor provoca uma substância chamada acroleína. A acroleína é uma substância altamente cancerígena. Portanto, esta é uma das substâncias que causam câncer, existem muito mais, que eu já chego lá. Depois temos, além desta glicerina que se converte em acroleína, nós temos os conservantes. Os conservantes que nós temos mais perigosos no cigarro é o acetaldeído, é o formaldeído, que também causa cancro. Por exemplo, este formaldeído é usado nos cadáveres, né? Quando as pessoas morrem, para tentar... como é que é dizer, ficar com que o cadáver não tenha uma decomposição tão rápida. É como um conservante, funciona como um conservante, é o que se põe como conservante dos cadáveres. Portanto, estão a ver o que é que vocês estão a fumar. Portanto, este formaldeído também provoca cancro. O que é que acontece mais além disto? Além destas substâncias, além da nicotina, da glicerina, dos conservantes, do acetaldeído, do formaldeído, nós temos o nosso amigo alcatrão, que toda a gente o conhece, né? O nosso amigo alcatrão, se calhar, é uma das substâncias também mais perigosas que existe no cigarro. Porque o que é o alcatrão? O alcatrão são centenas de hidrocarbonetos poliaromáticos. Portanto, estes hidrocarbonetos poliaromáticos, eles provocam cancro. É aquilo que dá como é que dizer? O que destrói realmente os pulmões. Porque eles, ao serem ingeridos, vocês ao fumarem o alcatrão passa, portanto, o fumo entra pela boca, vai pela laringe, vai pela traqueia, vai para os brônquios e depois vai para os alvéolos. As lesões provocadas dos brônquios nos alvéolos são provocadas pelo alcatrão, porque ele fixa-se nessas áreas e não sai. Leva anos para sair e, em alguns casos, não sai mesmo. Existem muitos especialistas que dizem que é impossível recuperar os pulmões de um fumante. Portanto, vocês já viram, existem alguns estudos que dizem que 5 anos é normalmente o tempo que eu pus aqui, 5 anos para uma pessoa quando deixa de fumar os pulmões voltarem ao normal. Isto é uma média, mas há pessoas que nunca voltam. Portanto, há pessoas que nunca voltam. As lesões provocadas
nos alvéolos, que é o que faz a troca do oxigênio com o dióxido de carbono, e nos brônquios, que são as ramificações dentro dos pulmões, em muitos casos são irreversíveis. Por isso não pensa que eu deixo de fumar quando eu quiser, a mim não vai causar problema nenhum. Olha que não é bem assim. Portanto, o que acontece? Este alcatrão, ele é cheio destes hidrocarbonetos poliaromáticos que causam cancro na boca, portanto nas gengivas, na laringe e nos pulmões. Outra coisa que existe também dentro do cigarro, é como é óbvio aquilo que eu já falei, que é o monóxido de carbono. Ou seja, vocês quando inspiram, quando é o trago, né, quando vocês inspiram o cigarro, vocês estão a inspirar monóxido de carbono, ou seja, vocês estão a fazer uma respiração falsa. Vocês deviam estar a inspirar oxigênio e vocês neste momento não estão a inspirar oxigênio, estão a inspirar monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, ele quando chega aos pulmões, ele vai ser transportado, né? E vai ser transportado por quem? Ele vai ser transportado pela nossa amiga hemoglobina. Quem transporta este monóxido de carbono é a hemoglobina. O problema é que a hemoglobina o monóxido de carbono tem 400 vezes mais afinidade do que o oxigênio para se ligar à hemoglobina. Portanto, imagina, a hemoglobina que foi feita para transportar oxigênio, o monóxido de carbono tem 400 vezes mais afinidade. Ou seja, além de vocês estarem a inspirar monóxido de carbono, vocês estão a ocupar o espaço que o oxigênio devia estar a ocupar. Portanto, vejam bem o problema que estão aqui a fazer. Portanto, não é só a questão de estarem a inspirar fumo, é que estão também a ocupar os sítios onde o oxigênio se ligaria, porque vocês têm a hemoglobina fica dentro das vossas hemácias, que são os vossos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos têm as hemácias lá dentro, portanto, são as hemácias, portanto, o glóbulo vermelho são as hemácias. Dentro das hemácias existe uma proteína transportadora que chama-se hemoglobina, que dentro tem o ferro e dentro transporta o oxigênio. Então, se ela começa a transportar monóxido de carbono, o que é que acaba por acontecer? Não transporta oxigênio. E depois existe outro problema, que esta oximoglobina, que é como nós chamamos, oximoglobina, porque ela transporta oxigênio, ela é convertida em carboxihemoglobina. E agora, além de transportar monóxido de carbono, ela agora é uma carboxihemoglobina que não serve rigorosamente para nada. A partir do momento que a hemoglobina, a oxihemoglobina, se converte em carboxihemoglobina, ela deixa de ter afinidade pelo oxigênio. Ela já não transporta mais oxigênio. Portanto, além de vocês estarem a inspirar um oxigênio que é falso, portanto, vocês estão a inspirar monóxido de carbono, além de estarem a ocupar os sítios do oxigênio, vocês estão a destruir os transportadores. Agora, os transportadores já estão completamente inativos para transportarem oxigênio. Portanto, estão a ver o problema disto tudo, não é? Depois, outra substância que existe também dentro do cigarro é chamada acrilamida. A acrilamida, também, o arsénico e o cádmio, eles estão diretamente ligados ao cancro. Portanto, isso nem sequer vale a pena estar aqui a explicar muito. Acrilamida, cancro, arsénico, veneno, cancro, cádmio é para fazer baterias. Portanto, é retirado das baterias dos carros, é usado para fazer baterias. Portanto, como vocês podem ver, estas três substâncias são cancerígenas. Depois temos os solventes. Aqui eu trouxe o exemplo do metilbenzeno. Este metilbenzeno está associado a doenças do sistema nervoso central, portanto ele destrói o sistema nervoso central. Vocês terem uma noção que por cada trago que vocês dão no cigarro, vocês têm um aumento de 10 elevado a 18 de radicais livres. Portanto, imagina, sabem o que é 10 elevado a 18? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 18 vezes. Estão a ver? Portanto, imagina um número por cada trago. Por cada trago, vocês têm um aumento de 10 elevado a 18 radicais livres. Portanto, toda a gente sabe o que são radicais livres, não vou tentar aqui explicar. Aumentam os radicais livres, aumentam a chance de desenvolver cancro e outras doenças associadas, não é? Pronto, isto aqui é o que acontece nestas substâncias. Eu só trouxe algumas substâncias só para vocês terem mais ou menos uma noção do que é que realmente o cigarro faz. Não só a nicotina, não só a dopamina, não só a glicerina, os conservantes, os hidrocarbonetos, o monóxido de carbono, a acrilamida, o arsénico, o cádmio, o metilbenzeno, não só isto está aqui, mas como é que vocês podem realmente sair disto? Como é que vocês podem sair disto? Ok, primeiro, como eu vos disse, é mudar os vossos hábitos, e há pessoas que conseguem fazer a saída, deixar de fumar, umas conseguem fazer espaçadamente, ou seja, elas dizem, olha, eu tenho que deixar de fumar daqui a 2 meses, eu deixo de fumar, mas cada semana vou baixando 2 cigarros, por exemplo, ou seja, neste momento fumo, por exemplo, 20 cigarros, e a cada 2 semanas vou baixando 2 cigarros, portanto, para a semana fumo 18, para a outra semana, passar 2 semanas fumo 16, passar 2 semanas fumo 14, e vai baixando 2 cigarros por dia a cada 2 semanas, ou a cada semana. Há pessoas que são bem com este método. Há outras que dizem, não, para mim é para a semana eu deixo de fumar. Estas pessoas vão sentir muito mais abstinência por causa que vai faltar esta dopamina. Então, ao faltar esta dopamina, existem pessoas que
são recomendadas por médicos para usar medicação ou para usar pastilhas de nicotina para não ser retirada a nicotina de uma forma tão brusca que pode levar a casos graves de depressão. A pessoa pode ressacar mesmo se a pessoa para de tomar. Há pessoas que fazem desta maneira e dão-se bem, dizem, olha, eu não toco mais em cigarro, porque o problema do cigarro é sempre o primeiro. Não é? Porque quando a pessoa deixa de fumar, o problema é sempre o primeiro, porque a partir do momento em que fumas o primeiro, acabou, a partir daí é sempre de seguida. Portanto, a gente tenta sempre adiar o primeiro. É um dos segredos das pessoas que deixam de fumar, é adia sempre o primeiro cigarro, amanhã. Por hoje, não, logo fumar amanhã, logo fumar amanhã, logo fumar amanhã. E esse amanhã vai ser provavelmente que chega a um ponto já começas a deixar de sentir vício, estão a entender? Portanto, existem suplementos também que podem ajudar nisso. Existe um suplemento que nós usamos muito, isto é de plantas, portanto, não são medicamentos, como vocês já sabem como é que eu funciono. Eu não trabalho muito com medicamentos, existem alguns medicamentos que eu acho que são importantes, mas neste caso não. Uma substância chamada fumazil. Fumazil é uma combinação de plantas, a principal planta que existe lá dentro é o Caladium saginum. Este Caladium saginum é uma planta que realmente ela não só serve para deixar o vício do tabaco, como também serve para deixar outros vícios. Portanto, ela funciona a nível do núcleo arqueado. Estão a entender? É importante vocês perceberem que quando vocês fumam ou quando vocês deixam de fumar e passam para esta parte aqui da busca de prazer, de fome, vocês têm uma zona do vosso cérebro chamada núcleo arqueado. E este núcleo arqueado, nós temos lá uma área chamada APONC. E esta APONC é a própria melanocortina. Esta própria melanocortina, ou seja, a pessoa quando fuma, ela baixa a fome. Estão a entender? Porque ela estimula o núcleo arqueado, estimula a APONC, baixa a fome. Quando a pessoa para de fumar e começa a comer, começa a ter cravings, isto vai ao contrário. A PONG reduz-se e ao reduzir vai aumentar a fome. Nós temos aqui uns genes, que é o neuropeptídeo YY, e temos o gene agouti, que eles fazem realmente isto. Portanto, ao estimular a PONG, reduz-se a fome. Portanto, inibe-se a grelina. Ao deixar de fumar, a gente reduz a PONG, aumenta a fome, aumenta a grelina, aumenta o neuropeptídeo YY e aumenta o gene agouti. Portanto, ao aumentar estes genes e aumentar estas hormonas, a pessoa sente fome. É por isso que a pessoa vai à procura do busca do prazer e acaba por aumentar o peso corporal. Portanto, isto é no nível cerebral, no nível do núcleo arqueado. Okay? Este fumazil funciona no núcleo arqueado, funciona aqui neste sistema, que faz com que vocês não tenham essa dependência, como é que dizer, essa busca constante pela dopamina, não só no núcleo accumbens, na dopamina, como também no núcleo arqueado. Portanto, este fumazil, experimentem, que pessoas que querem deixar de fumar, é uma substância que tem realmente mostrado bastantes resultados. Outra coisa é inspirar rapé. Se vocês inspirarem, vocês vão a uma loja qualquer, uma tabaqueira, vocês compram um rapé e colocam aquilo num recipiente, e cada vez que vocês têm vontade de fumar um cigarro, vocês inspirem este rapé. Este rapé cria uma repulsa ao cigarro durante cerca de 45 minutos. Ou seja, quando vocês tiverem vontade de fumar, inspirem este rapé, vão ver que nem conseguem imaginar um cigarro, porque ganham repulsa ao cigarro. Depois existem outras plantas, existem aqui o 5-HTP, que é um aminoácido, que é o 5-hidroxitriptofano, que ele funciona aqui a nível de dopamina, portanto ele é um precursor de serotonina, e a serotonina ela acaba por melhorar também, equilibra bastante esta dopamina, estão a entender? Portanto, a serotonina é uma hormona de saciedade, ela é uma hormona, a serotonina ela é como aquela sensação, por exemplo, que vocês, quando acabam um treino, que vocês quando terminam uma refeição, existe aquela liberação de serotonina que é tipo, já chega, não é? Por isso é que, por exemplo, uma das coisas que a gente dizemos sempre que o cigarro afeta a performance, porquê? Porque ele faz com que essa sensação de serotonina num treino aconteça mais depressa. Vamos imaginar que vocês estão a fazer um treino. E o que é que acontece? Ao fim de vocês, numa pessoa normal que faça um treino de perna, pode treinar 1 hora e meia, até 2 horas. Quando vocês fumam, vocês ao fim de meia hora já estão desejando de ir embora, já começam a ter muita libertação de serotonina, e esta serotonina faz com que vocês já tenham razão, não, por hoje já está, por hoje estou satisfeito, depois estou um bocado cansado, começas a inventar desculpas, mas é, acima de tudo, por causa da libertação desta serotonina. Portanto, este 5-HTP, ele melhora isso, ele melhora realmente a sensação de relaxamento, sensação de saciedade. Depois temos aqui uma substância que é o Alila-BG. Este Alila-BG ele é retirado da alicina, retirado do alho. Portanto, é uma substância retirada do alho que ele melhora muito aqui nesta parte da arteriosclerose, vasoconstrição e aumento da performance. Outra coisa também muito importante é o pignogenol, também é um vasodilatador. Ele é retirado também de uma planta que é o French Pine Bark,
Maritime French Pine Bark, é o nome da planta, Maritime French Pine Bark. E então retira-se esta substância que é o piquenogenol, que ele também tem uma ação vasodilatadora. Portanto, é assim que acontece todo o processo de quando vocês fumam um cigarro, as substâncias químicas que ele tem, a longevidade que vocês perdem, o descontrole da dopamina, o descontrole do núcleo arqueado e da PONC, o aumento muito de radicais livres, de hidrocarbonetos, de monóxido de carbono, o fumo. Portanto, existe uma série de coisas aqui que o cigarro faz. Para quem fuma, sinceramente, está mais do que na hora de vocês pararem de fumar. Está mais do que na hora, se esta explicação não foi suficiente, não sei o que é que será. Por isso, não pensem só em vocês, pensem nas pessoas que vos rodeiam. Lembra sempre, quando tu estás a fumar, estas coisas todas estão a acontecer contigo, mas também estão a acontecer com as pessoas que estão à tua volta. Estão a acontecer com os teus filhos, com a tua mulher, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho. Toda a gente está a cheirar e toda a gente está a ingerir este fumo que nem sequer passa por um filtro. Tu ainda tens um filtro ali no meio entre o cigarro e a tua boca, ainda existe um filtro que ainda filtra algumas destas substâncias, por isso é que eu disse que são mais de 80 substâncias químicas e mais de 500 substâncias no total. Há muitas dessas substâncias que ficam lá no filtro. Estão a entender? Estas não, estas passam o filtro. E agora, as pessoas que estão à vossa volta, estas levam com as 500 substâncias, porque não há nada filtrado. Este fumo apenas, ele espalha-se pela casa toda, ele espalha-se pelo escritório, espalha-se por todo lado, e as outras pessoas que estão à tua volta são obrigadas a ter que cheirar aquele fumo. Portanto, os vícios que tu tens para ti ou os vícios que tu queres fazer para ti seja um problema teu e não um problema para os outros, está bem? Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, tentei fazer o vídeo o mais resumido possível mais uma vez, espero que gostem, um grande abraço a todos, por favor subscrevam o canal, comentem, deem opiniões para novos vídeos, para que nós realmente façamos de novo mais vídeos. Estes vídeos dão muito trabalho a fazer porque existe muita pesquisa por trás deste quadro, existe muita pesquisa, existe muitos estudos que são lidos, existe muita coisa e isto motiva-me bastante quando vocês realmente participam, quando vocês subscrevem o canal, quando vocês põem likes, quando vocês comentam. É realmente importante porque nós estamos a fazer isto no fundo para vocês. Eu faço isto de borla, não tenho isto monetizado, eu não ganho dinheiro nenhum com isto e é simplesmente para tentar ajudar outras pessoas. É esse o objetivo dos meus vídeos, é tentar ajudar o máximo possível e fazer com que vocês realmente melhorem a vossa saúde, deixem os vícios, deixem as coisas que fazem mal de lado, deixem os pensamentos negativos que também são muito tóxicos, deixem as pessoas tóxicas, deixem os empregos tóxicos, vão à procura de coisas que vos deem prazer. Isto aqui é que é a vida e o cigarro sinceramente não faz parte de nenhuma destas coisas que eu aqui falei. O cigarro é uma coisa altamente tóxica, não só para vocês, como também para as pessoas que vos rodeiam. Por isso, muito obrigado mais uma vez e espero ver-vos no próximo vídeo. Muito obrigado.